Otoniel percebe que o espírito de Francesca continua inquieto, e entende que isso tem ligação direta com Adriana, Arthur e Pilar. Ele decide investigar o passado da mãe de Joel. No meio dessa busca, acaba descobrindo que algo muito importante aconteceu exatamente no dia em que Francesca desapareceu. Ao mesmo tempo, uma simples rosa deixada por ela vai colocar Adriana no caminho de uma fortuna milionária, capaz de mudar completamente o destino da joalheria Brandão. Enquanto isso, uma grande festa é preparada. Todos aguardam ansiosos para conhecer o misterioso novo sócio da joalheria. Ninguém imagina quem está prestes a aparecer. Adriana também se prepara. Ela planeja uma entrada triunfal e promete surpreender todos os convidados. Mais tarde, Otoniel vai até o túmulo de Francesca. Ele coloca uma coroa de flores diante da lápide, fixa os olhos na fotografia dela e desabafa, com a voz carregada de emoção. Francesca, eu não sei mais o que fazer para você descansar em paz. O seu filho está bem. O Joel se tornou um homem honesto, um homem de bom coração. De repente, Francesca surge diante dele. Otoniel fica completamente paralisado. Ela olha nos olhos dele e revela: eu só vou descansar quando você e a sua neta Adriana encontrarem aquilo que foi escondido. Otoniel arregala os olhos. O coração dispara. Sem entender nada, ele pergunta imediatamente: como assim, Francesca? O que foi escondido? Ela balança a cabeça lentamente. Você precisa descobrir sozinho, Otoniel. Eu não posso contar. Desesperado, ele tenta se aproximar, mas Francesca estende o braço. Levanta a mão, impedindo que ele dê mais um passo. Depois, completa. A sua neta quer justiça. Mas a verdadeira justiça só vai acontecer quando esse objeto aparecer. Otoniel tenta alcançá-la outra vez. Só que Francesca se vira e começa a correr. Assustado, ele vai atrás dela enquanto grita: Francesca, volta aqui. Me explica direito. O que é que a gente precisa encontrar? Ele corre o máximo que consegue, mas acaba perdendo as forças. Francesca desaparece. Antes de sumir completamente, uma rosa branca cai no chão. Otoniel recolhe a flor com todo cuidado. Fica alguns segundos olhando para ela. Então sussurra, emocionado: eu sempre fui contra a vingança da Adriana. Se esse é o seu último pedido, Francesca, eu vou ajudar a encontrar esse objeto perdido. Espero que, assim, você finalmente encontre a paz. Ao chegar em casa, Otoniel decide contar toda a verdade para Adriana e Elisa. Ainda abalado, ele confessa: a mãe do Joel continua aparecendo para mim. Ela ficou um tempo sem aparecer, mas voltou. Tem alguma coisa prendendo a alma dela. Elisa sente um arrepio. Leva a mão ao peito e comenta, assustada: meu Deus, pai, mas o que será que aconteceu? Adriana também fica preocupada com o avô. Nesse momento, Otoniel mostra a rosa branca que encontrou. Ela pega a flor com cuidado. Observa cada detalhe. De repente, seu olhar muda completamente. Intrigada, Adriana começa a mexer nas pétalas. Então pergunta: espera, o senhor reparou nisso aqui? Vô, tem letras escritas nas pétalas. Uma letra em cada pétala. Otoniel e Elisa se aproximam rapidamente. Os três observam a flor em silêncio. Adriana destaca cada pétala, uma por uma. Depois, coloca todas sobre a mesa. Ela respira fundo e diz: isso parece uma mensagem. Um recado deixado para o Senhor. Os três começam a organizar as pétalas na ordem correta. Quando terminam, Elisa lê em voz alta as palavras que aparecem diante deles. Quarto pilar. Confusa, Adriana encara as pétalas sobre a mesa. Ela franze a testa e pergunta: quarto pilar, o que isso quer dizer? Otoniel respira fundo antes de responder. Ainda emocionado com tudo o que aconteceu no cemitério, ele diz: a Francesca foi muito clara. Ela disse que nós dois precisávamos encontrar uma coisa. Só assim ela vai conseguir descansar em paz. As palavras do avô fazem Adriana tomar uma decisão imediata. Ela precisa descobrir o significado daquela mensagem. E só existe um lugar onde pode encontrar respostas: a mansão de Pilar. Assim que percebe a intenção da filha, Elisa entra em desespero. Ela segura Adriana pelo braço e implora: não faz isso. É perigoso demais.
A Pilar é capaz de qualquer coisa. Mas Adriana já está decidida. Nada vai fazê-la desistir. Ela apenas olha para a mãe e responde com firmeza: se isso pode trazer justiça para Francesca, eu preciso ir. Sem perder mais um segundo, Adriana sai de casa. Determinada, ela segue direto para a mansão da grande vilã. Por coincidência, naquele exato momento, Pilar está completamente descontrolada. No meio da sala, diante de todos os funcionários, ela explode de raiva. Edivaldo, Tilde, Rosa, Diná e Yuri acompanham tudo em silêncio. Então Pilar grita: sumiu mais uma joia. E essa vale uma fortuna. Qual de vocês roubou? Quero que devolvam agora. Os funcionários ficam revoltados com a acusação. Ninguém aceita ser tratado daquela forma. Yuri tenta acalmar a situação. Ele beija a mão de Pilar e diz, em tom carinhoso: você sabe que eu jamais faria isso, minha rainha. Pilar sorri apenas para ele. Depois lança um olhar de desprezo para os demais. Em você eu confio. Mas algum desses ratinhos pegou. Ou talvez tenham feito isso juntos. Confessem logo. Rosa reage imediatamente. Eu nunca pegaria o que não é meu. Tio também se defende. Eu muito menos. Edivaldo perde a paciência. Olha diretamente para Pilar e rebate. Eu não admito esse tipo de acusação. Aqui só tem gente honesta. Diná também tenta convencer a patroa. Eu sempre fui fiel à senhora, Dona Pilar. A senhora sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Mas Pilar continua irredutível. Ela responde com desprezo: eu não sei de mais nada. Eu não confio em nenhum de vocês. Pobre é assim mesmo. Basta aparecer uma oportunidade, e já quer colocar a mão no que é dos patrões. Nesse instante, Ingrid passa pela sala. Assim que a vê, Pilar muda o alvo da sua fúria. Ainda bem que a donzela apareceu. A donzela ignorante que só vive tomando decisões erradas na joalheria. Ingrid tenta se justificar. A culpa não é minha. Até hoje o Tago não quis me ajudar. Não é fácil administrar tudo sozinha. Pilar nem deixa a jovem terminar. Ela grita ainda mais alto: não me interessa. Você está fazendo um péssimo trabalho. A joalheria está cada dia mais endividada. Se continuar assim, vamos acabar tendo que vender tudo. Depois o Tago e a Silvana vão jogar na nossa cara que você é uma incompetente. Então trate de trabalhar direito. Enquanto toda a discussão acontece na sala, Adriana aproveita a distração de todos. Ela entra discretamente no quarto de Pilar. Sem perder tempo, começa a abrir gavetas, revira armários, procura em cada canto. Ela sabe que precisa encontrar alguma pista antes que alguém apareça. De repente, algo chama sua atenção. A última gaveta da mesa parece diferente. Ela examina com cuidado, até perceber que existe um fundo falso. Com o coração acelerado, Adriana remove a parte escondida. Lá dentro encontra um envelope antigo. Ela o segura nas mãos e sussurra: se isso estava escondido aqui, é porque deve ser muito importante. Sem hesitar, Adriana abre o envelope. Ela começa a retirar os documentos. Mas logo o primeiro objeto faz seu coração disparar. É uma fotografia. Na imagem aparecem Pilar, Arthur e Francesca. Adriana fica completamente surpresa. Sem conseguir acreditar no que está vendo, ela murmura: ué, o Arthur conhecia a mãe do Joel? E a Pilar também. Movida pela curiosidade, Adriana toca a fotografia. No mesmo instante, uma sensação estranha toma conta do seu corpo. Tudo ao redor desaparece. Ela entra em um profundo transe, como se estivesse viajando no tempo. Então, diante dos seus olhos, começa a surgir uma cena do passado. Nela, Arthur aparece vivendo um relacionamento com Francesca. A cena que surge diante de Adriana parece real. Ela observa cada detalhe, sem conseguir desviar o olhar. Arthur aparece feliz ao lado de Francesca. Os dois sorriem um para o outro. Perto deles, uma criança de aproximadamente 7 anos brinca sem preocupação. Ao lado, um bebê dorme tranquilamente em um carrinho. Francesca cuida dos filhos com carinho. Arthur se aproxima devagar. Sorri para ela. Os dois trocam um olhar cheio de cumplicidade. É evidente que vivem como uma verdadeira família. Mas nem todos compartilham daquela felicidade. Escondida à distância,
Pilar observa a cena. Seu rosto está tomado pelo ódio. Os olhos queimam de inveja. Ela aperta os punhos, incapaz de esconder a própria fúria. De repente, a visão desaparece. Tudo some diante dos olhos de Adriana. Ela volta ao presente completamente desnorteada. Respira ofegante. Os olhos permanecem arregalados enquanto tenta entender o que acabou de ver. Ainda em choque, ela murmura: "Meu Deus! Então o Arthur realmente teve um relacionamento com a Francesca? Eles tiveram um filho juntos?" Mesmo abalada, Adriana continua examinando o conteúdo do envelope. Ela sabe que ainda existem respostas escondidas ali. Entre os papéis, encontra documentos pertencentes aos 3 ex-maridos de Pilar, inclusive os registros do pai de Brigitte. Logo depois, outro nome chama sua atenção: Heitor. Adriana começa a comparar todos os documentos. Quanto mais observa, mais inquieta fica, até perceber um detalhe em comum. Todos passaram pela mesma clínica. Ela leva a mão à boca, incrédula, e sussurra: "Eu não posso acreditar. Os 3 ex-maridos da Pilar, e também o filho do Arthur, todos estiveram na mesma clínica. Por que a Pilar guardaria esses documentos?" Naquele exato instante, do lado de fora do quarto, a discussão continua. Pilar ainda grita com os funcionários. Mas, de repente, ela interrompe a própria bronca. Seu semblante muda completamente. Ela fica em silêncio por alguns segundos. Depois pergunta, desconfiada: "Esperem, vocês ouviram isso? Tem um barulho vindo do meu quarto." A expressão da vilã endurece. Ela dispara pelo corredor. Enquanto corre, ameaça: "Se alguém entrou no meu quarto, eu juro que não respondo pelos meus atos. Ninguém tem autorização para mexer nas minhas coisas." Pilar chega à porta. Sem pensar 2 vezes, escâncara o quarto e grita: "Te peguei!" Ela entra rapidamente. Olha para todos os lados. Examina cada canto com atenção. Enquanto caminha pelo cômodo, resmunga: "Eu tenho certeza de que ouvi um barulho. Se todo mundo estava na sala, então quem entrou aqui?" O silêncio domina o quarto. Depois de procurar por todos os cantos, Pilar não encontra ninguém. Desconfiada, ela acaba saindo. Assim que a porta se fecha, Adriana surge lentamente de trás da cortina. Ainda segura o envelope contra o peito. Respira aliviada e sussurra: "Essa foi por muito pouco mesmo." Sem perder tempo, ela deixa a mansão discretamente. Do outro lado da rua, Francesca aparece novamente. Ela observa a Adriana em completo silêncio. Seu olhar transmite angústia, como se soubesse que a verdade está cada vez mais perto de ser revelada. Ao chegar em casa, Adriana mostra tudo o que encontrou para Otoniel. Ele pega a fotografia. Fica alguns segundos olhando para a imagem. Depois comenta, completamente impressionado: "A Francesca, o Arthur e a Pilar. Agora tudo começa a fazer sentido." Ele respira fundo e acrescenta: "Foi justamente quando você conheceu o Arthur que a Francesca voltou a aparecer para mim." Adriana entrega os outros documentos ao avô. Otoniel começa a analisá-los. Quanto mais lê, maior é o seu espanto. Ele levanta os olhos e diz: "Então o filho do Arthur passou pela mesma clínica que todos os ex-maridos da Pilar. Minha neta, eu estou sentindo que é justamente nessa clínica que a Francesca quer nos mostrar alguma coisa." Adriana concorda imediatamente. Determinada, ela responde: "Então eu vou até essa clínica. Preciso descobrir o que realmente aconteceu. Só preciso resolver uma coisa antes." Enquanto isso, na mansão de Pilar, uma nova crise explode. Silvana, Tago, Fábia e Ulisses invadem a casa sem aviso. Os 4 encurralam Pilar e Ingrid. Ulisses observa os relatórios financeiros. Seu rosto perde a cor. Desesperado, ele desabafa: "Os números são um desastre. Eu não consigo entender como a Ingrid conseguiu afundar a joalheria em tão pouco tempo." Enquanto todos discutem na mansão, Fábia analisa os relatórios financeiros e balança a cabeça, incrédula. Ela comenta: "Antes, a joalheria dava lucros exorbitantes. Agora, até dívidas começaram a aparecer." Ingrid perde a paciência.
Sem aceitar as críticas, ela rebate imediatamente. A culpa não é minha. O Tago se recusou a me ajudar. Mas Tago responde ainda mais alto. Sem esconder a irritação, ele dispara. Não tente jogar a culpa em cima de mim. Você assumiu a presidência da empresa sem entender absolutamente nada de administração. Agora só existe uma saída. Vender tudo. Ou, pelo menos, uma parte da joalheria. Pilar bate na mesa. Furiosa, ela interrompe a discussão. Chega! Todo mundo aqui tem culpa nessa situação. Ulisses mantém a calma. Mesmo assim, suas palavras deixam todos ainda mais preocupados. A joalheria está à beira do colapso. Minha irmã, os primeiros processos já começaram a chegar. Se continuarmos desse jeito, vamos afundar em dívidas. Ainda dá tempo de evitar o pior. Mas, para isso, precisamos vender parte da empresa e quitar o que devemos. O silêncio toma conta da sala. Pilar percebe que não tem mais saída. Ingrid também entende que perdeu o controle da situação. Mesmo contrariadas, as duas acabam aceitando vender uma parte da joalheria para evitar uma falência completa. Enquanto isso, Adriana dá mais um passo perigoso em busca da verdade. Ela veste um uniforme de enfermeira, coloca um disfarce, invade discretamente a clínica cujo nome encontrou entre os documentos secretos de Pilar. Lá dentro, ela percorre os corredores com atenção, até que encontra um quarto isolado. Ao abrir a porta, fica completamente chocada. 2 pacientes estão internados ali. Um deles é Heitor. O outro é o pai de Brigitte. Adriana reconhece os 2 imediatamente. Seu coração dispara. Ela lembra da fotografia encontrada no envelope. Então sussurra, sem acreditar. Meu Deus! Esse é o filho do Arthur. Eu reconheço os 2 da foto. O filho do Arthur está vivo. Heitor, ainda sob efeito dos medicamentos, abre lentamente os olhos. Confuso, pergunta: quem é você? O pai de Brigitte também demonstra estranheza. Sem entender o que está acontecendo, apenas observa Adriana. Ela decide contar toda a verdade. Apresenta-se rapidamente. Explica tudo o que descobriu sobre Pilar. E, sem perder tempo, faz um convite. Venham comigo. Eu vou tirar vocês daqui. Pouco depois, os 3 caminham pelos corredores da clínica. Heitor e o pai de Brigitte ainda estão sonolentos. Mal conseguem manter o equilíbrio. Nesse momento, uma funcionária cruza o caminho deles. Adriana mantém a calma. Sorri e improvisa. Estou levando os 2 para tomar um pouco de ar. Daqui a pouco eles voltam para o quarto. A funcionária acredita na explicação e segue seu caminho. Sem levantar suspeitas, Adriana consegue deixar a clínica. Ela leva Heitor e o pai de Brigitte para um lugar seguro. Depois que o efeito dos medicamentos passa, os 2 finalmente recuperam a consciência. Adriana conta tudo o que aconteceu, revela os crimes cometidos pela família Brandão e explica como conseguiu encontrá-los. Heitor fica indignado. Com a voz firme, ele desabafa. A Pilar é muito pior do que você imagina. Ela me internou naquela clínica e fez toda a minha família acreditar que eu tinha viajado para o Himalaia. O pai de Brigitte também resolve falar. Ele revela um detalhe que deixa Adriana completamente surpresa. Ela me internou porque eu descobri o que fez com a mãe do Heitor, com a Francesca. Logo depois de dizer isso, ele muda completamente de atitude. Levanta-se às pressas e corre em direção à porta. Adriana tenta impedi-lo. Espera! Aonde o senhor vai? Heitor também tenta alcançá-lo, mas os 2 não conseguem. O homem desaparece rapidamente. Preocupado, Heitor olha para Adriana. O que será que o pai da Brigitte foi fazer? Ela balança a cabeça. Também está apreensiva. Mas existe outra dúvida que a inquieta ainda mais. Ela encara Heitor e pergunta: o que a Pilar fez com a sua mãe? Depois de alguns segundos de silêncio, outra pergunta surge na mente de Adriana. Ela precisa entender toda a história daquela família. Então pergunta: espera, você é irmão do Joel? Ele também era filho do Arthur? Heitor responde sem hesitar: não, o Joel era filho apenas da minha mãe. Nesse exato instante, a campainha toca. O som ecoa pela casa inteira. Adriana se assusta.
Ela olha rapidamente para a porta. Depois encara Heitor e fala em voz baixa. Se esconda. Agora. A campainha toca. Adriana prende a respiração. Mas, para sua surpresa, quem entra é Rosa. Ela fecha a porta rapidamente e fala, sem conseguir esconder a agitação. Adriana, eu precisava vir correndo te contar. Está o maior bafafá na mansão da Pilar. Você acredita que a Ingrid conseguiu afundar a joalheria a ponto de eles precisarem vender uma parte dela? Adriana arregala os olhos. Sem acreditar no que acabou de ouvir, pergunta, como assim? Escondido, Heitor também escuta cada palavra em silêncio. Rosa confirma a notícia. É verdade. A Pilar vai vender 50% da joalheria para conseguir pagar todas as dívidas. Adriana agradece pela informação. Rosa se despede e vai embora. Assim que a porta se fecha, Heitor sai do esconderijo. Seu olhar revela que uma ideia acabou de surgir. Ele encara a Adriana e diz, então a Pilar vai vender metade da joalheria. Acho que encontrei a nossa oportunidade. Adriana fica curiosa. Que oportunidade? Você está pensando em comprar? Mas com que dinheiro? Agora que a Pilar e Ulisses herdaram toda a fortuna do Arthur. Heitor sorri discretamente. Depois responde com toda a confiança. O que eles herdaram não representa nem 10% do patrimônio do meu pai. Ele escondia bilhões em centenas de contas espalhadas pelo mundo. Dinheiro guardado em diversos paraísos fiscais. Eu só preciso localizar uma dessas contas. Adriana volta a ter esperança. Sem perder tempo, entrega um computador para Heitor. Ele começa a pesquisar, analisa documentos, cruza informações, testa acessos antigos. Os minutos passam, até que, de repente, Heitor para de digitar. Ele olha fixamente para a tela, completamente chocado. Depois chama Adriana. Você precisa ver isso. Ela corre até o computador. Heitor aponta para uma das contas bancárias. Ainda sem acreditar, explica. Encontrei uma das contas do meu pai. E ela está registrada em conjunto com você. Adriana observa o saldo. Seu rosto perde a cor. Ela quase não consegue acreditar no número diante dos seus olhos. Em choque, sussurra. Meu Deus! Isso é uma fortuna. Depois olha para Heitor e pergunta. Você acha que esse dinheiro é suficiente para comprar parte da joalheria? Heitor sorri. E responde com tranquilidade. Parte. Com esse valor, você compra a joalheria inteira. E ainda sobra muito dinheiro. Os dois trocam um olhar de cumplicidade. Naquele instante, o plano começa a ganhar forma. Enquanto isso, Ademir reúne toda a família Brandão. Ele abre o computador diante de todos e anuncia. Uma empresária chamada Ana aceitou comprar a participação da joalheria. Mas ela fez duas exigências. Todos ficam atentos. Ademir continua. Ela paga 50% acima do valor pedido. Porém, quer adquirir 51% da empresa. Pilar se levanta imediatamente. Indignada, protesta. 51%. Assim ela vira a sócia majoritária. De jeito nenhum. Ademir mantém a calma. Ela deixou claro que não negocia menos do que isso. Ulisses percebe que não existe alternativa. Ele olha para a irmã e diz: assina logo. Nós não temos outra saída. Fábio então faz outra pergunta. E qual é a segunda exigência dessa compradora? Ademir responde. Ela quer organizar um grande evento. Uma espécie de reinauguração. Nesse dia, será apresentada oficialmente à imprensa como a nova sócia da joalheria. Pilar pensa por alguns segundos. Depois responde. Isso não é problema. Vamos assinar. Ingrid permanece em silêncio. Apenas observa toda a negociação. Pilar, Ulisses e Tago assinam o contrato eletronicamente. Assim que tudo termina, Pilar sorri pela primeira vez. Ela ordena. Tragam as taças. Vamos comemorar. Ulisses respira aliviado. Finalmente vamos sair desse sufoco. Mas Silvana não consegue esconder a revolta. Ela encara todos e dispara. Como vocês conseguem comemorar? Acabamos de entregar mais da metade do maior patrimônio da família. Tago aproveita para provocar Ingrid. Se vocês não tivessem colocado uma menina mimada na presidência, nada disso estaria acontecendo.
Ingrid rebate na mesma hora. Se você tivesse me ajudado, a gente nunca precisaria vender a joalheria. O egoísta aqui é você. A discussão recomeça. Ninguém na família imagina que o verdadeiro choque ainda está por vir. Os dias passam. Finalmente chega o grande evento em que a misteriosa nova sócia será apresentada oficialmente. Enquanto todos aguardam ansiosos pela chegada da empresária chamada Ana, Adriana aparece se preparando cuidadosamente ao lado de Heitor. Os dois fazem os últimos ajustes no plano que pode mudar o destino da família Brandão para sempre. Enquanto isso, Heitor termina de se arrumar. Ele veste um terno elegante, coloca a gravata, respira fundo. Está pronto para enfrentar a família que destruiu a sua vida. Adriana também se prepara. Ela surge usando um vestido longo e luxuoso. A jovem se olha no espelho por alguns segundos. Seu olhar transmite confiança. Ela sabe que, dali em diante, nada será como antes. Pouco tempo depois, todos os convidados chegam ao salão de festas mais sofisticado de São Paulo. Empresários, autoridades, convidados importantes e dezenas de jornalistas ocupam o local. As câmeras registram cada detalhe. O evento é transmitido ao vivo. A expectativa toma conta do ambiente. No centro do salão, Pilar, Ulisses, Ingrid, Tago, Silvana e os demais integrantes da família Brandão aguardam ansiosamente pela chegada da misteriosa compradora. Nenhum deles imagina quem realmente está por trás daquela negociação. As luzes diminuem. O apresentador sobe ao palco. Ele pede silêncio. Depois anuncia em voz alta: Senhoras e senhores, recebam com uma grande salva de palmas a nova sócia majoritária da Brandão Joias. O salão inteiro explode em aplausos. Uma mulher entra lentamente no palco. As luzes continuam baixas. Seu rosto permanece escondido. Os convidados tentam enxergar melhor. Pilar franze a testa. Sem reconhecer a figura, pergunta: Mas quem é essa mulher? Ingrid balança a cabeça. Eu não faço ideia. Ulisses observa atentamente. Algo naquela presença lhe parece familiar. Ele comenta: Estranho. Tenho a impressão de que já vi essa mulher antes. A misteriosa empresária caminha até o centro do palco. Pega o microfone. O silêncio domina completamente o salão. Então ela sorri e faz uma revelação inesperada. Meu nome não é Ana. Meu nome é Adriana. No mesmo instante, as luzes se acendem completamente. O rosto da nova proprietária finalmente aparece. Um enorme silêncio toma conta do salão. Todos ficam em choque. Pilar arregala os olhos. Completamente fora de si, ela grita: O que significa isso? Adriana encara a vilã sem demonstrar medo. Depois responde com firmeza: Eu sou a nova sócia majoritária da Brandão Joias. Comprei o controle da empresa usando um dinheiro que o Arthur deixou escondido para mim. Pilar perde completamente o controle. Ela aponta para Adriana e berra: Então me entregue esse dinheiro agora. Eu sou a verdadeira herdeira do Arthur. Se ele deixou alguma fortuna escondida, ela pertence a mim. Ulisses também se revolta. E a mim também. Ingrid entra na discussão. Até onde eu sei, você não tem direito a absolutamente nada, Adriana. Pilar reforça as palavras da sobrinha. Exatamente. Você não tem direito nenhum. Adriana apenas sorri. Depois olha diretamente para Pilar. Sua resposta deixa todos sem reação. Quem não tem direito a nada aqui é você. Ela faz uma breve pausa. Então completa: E tem mais. Você vai perder tudo o que recebeu, porque o verdadeiro herdeiro está aqui. Todos acompanham o olhar de Adriana em direção à entrada do salão. Nesse instante, Heitor aparece. Elegante, ele caminha lentamente até o palco. Assim que o vê, Pilar empalidece. Seu corpo começa a tremer. Ela mal consegue respirar. Com a voz falhando, murmura: Não, isso não pode ser. Eu não acredito no que estou vendo. Ulisses fica completamente paralisado. Sem conseguir formular uma frase inteira, apenas gagueja: Heitor. Ingrid leva a mão à boca. As lágrimas quase escorrem. Ela pergunta, completamente emocionada: Primo, você está vivo? Rafael e Tago.
também ficam em estado de choque. Ninguém consegue acreditar naquela aparição. Silvana, por outro lado, não consegue esconder a satisfação. Ela sorri e comenta em voz baixa: agora acabou. Com o Heitor vivo, toda a herança volta para ele. E a Pilar perde absolutamente tudo. Helenice também chega ao evento. Ao ver toda a reviravolta, aproxima-se discretamente de Adriana. Ainda impressionada, sussurra: meu Deus! Se ela foi capaz de fazer isso com os Brandão, eu nem quero imaginar o que pode fazer com o Tom. Ao longe, Francesca observa toda a cena em silêncio. Seu semblante continua carregado, como se esperasse apenas mais uma verdade vir à tona. Enquanto isso, Pilar entra em desespero. Ela aponta para Heitor e começa a gritar diante de todos: isso é uma fraude. Não pode ser. Isso não é verdade. Mas, antes que consiga dizer mais alguma coisa, uma nova voz ecoa pelo salão. Todos se viram imediatamente. O pai de Brigitte entra correndo. Sem esconder a indignação, ele aponta diretamente para Pilar e faz uma acusação que paralisa todos os presentes. Fraude. A única fraude aqui é você, Pilar. O pai de Brigitte encara Pilar diante de todos. Sem demonstrar qualquer medo, ele aponta para a vilã e revela: foi você quem acabou com a vida da Francesca, a esposa do Arthur. Eu descobri toda a verdade. Você mandou internar a mim. E também o Heitor. Tudo para deixar o caminho livre e tomar posse da herança. Um silêncio absoluto toma conta do salão. Ninguém consegue acreditar no que acabou de ouvir. Os jornalistas aproveitam o momento. Dezenas de flashes iluminam o rosto de Pilar sem parar. As câmeras transmitem tudo ao vivo. Pela primeira vez, a vilã percebe que está completamente encurralada. Brigitte não consegue conter as lágrimas. Ela corre na direção do pai e pergunta, emocionada: pai, então o senhor está vivo? O senhor nunca me abandonou, igual a mamãe dizia? Sem esperar a resposta, ela o abraça com toda a força. Pai e filha finalmente se reencontram. Enquanto isso, os convidados começam a vaiar Pilar. O salão inteiro se volta contra ela. Adriana observa a cena com um sorriso discreto. Depois encara a vilã e diz: agora chegou a sua vez. Você vai parar atrás das grades, no mesmo lugar onde eu fiquei. E pode ter certeza, algumas antigas colegas minhas vão estar esperando por você. Pilar entra em completo desespero. Ela grita sem parar: não! Ninguém vai me prender! Ninguém! Sem pensar duas vezes, ela sai correndo do salão, entra no carro e tenta fugir. Mas várias viaturas já cercam a região. Assim que Pilar acelera, as sirenes começam a tocar. Uma perseguição tem início. Enquanto toda a confusão acontece, Helenice se aproxima de Adriana. Ela sorri, admirada com tudo o que acabou de acontecer. Parece pronta para parabenizá-la. Mas, antes que consiga dizer qualquer palavra, Tom aparece. Seu semblante é fechado. Ele segura Helenice pelo braço e ordena: vamos embora. Eu nunca autorizei você a vir para esse circo. Helenice tenta acalmá-lo. Tom, fica calmo. Para com isso. Sem dizer mais nada, Tom leva a esposa embora. Adriana acompanha a cena à distância. Seu olhar fica sério. Ela observa os dois desaparecerem e murmura: você é o próximo, Tom. Do outro lado da rua, Francesca também aparece. Ela permanece observando Tom levar Helenice. Seu semblante demonstra profunda inquietação, como se soubesse que aquele homem ainda esconde um segredo muito maior. Tom ainda não imagina, mas o pior segredo da sua vida está prestes a ser descoberto. E isso pode destruir tudo o que ele construiu. Pouco tempo depois, Tom sai de casa, coloca o capacete, liga a motocicleta e parte sem perceber que está sendo observado. Dentro de um táxi estacionado do outro lado da rua, Adriana acompanha cada movimento. Assim que Tom acelera, ela aponta para a moto e ordena ao motorista: siga aquele homem. Não o perca de vista. O taxista arranca imediatamente. A perseguição começa. Tom acelera cada vez mais. Ele passa entre os carros, desvia do trânsito intenso e entra por uma viela tomada por motociclistas.
Adriana olha aflita pela janela. Por alguns instantes, ela perde Tom de vista. Desesperada, pede. Continua. Não para. Eu não estou mais conseguindo enxergar ele. O motorista observa a rua e responde. Acho que a gente perdeu o rapaz, dona. Adriana não desiste. Ela insiste. Continua dirigindo. Entra nessa rua. O táxi avança. Adriana examina atentamente cada motociclista. Até que, de repente, ela reconhece Tom entre eles. Aponta imediatamente. É ele. Continua seguindo. O motorista acelera novamente. Tom deixa a cidade para trás. Entra na rodovia. Adriana estranha a direção que ele está tomando. Ela comenta, intrigada. Ué, para onde o Tom está indo? Ele está saindo da cidade. Depois de alguns quilômetros, Tom abandona o asfalto. Entra em uma estrada de terra. O táxi continua seguindo a uma distância segura. Logo eles chegam a um bairro rural. Adriana observa tudo ao redor. Sem esconder a surpresa, pergunta: mas que lugar é esse? Ela olha para o motorista e avisa: toma cuidado. Ele não pode perceber que estamos seguindo ele. Tom finalmente reduz a velocidade. Ele estaciona a motocicleta ao lado de uma enorme casa de 2 andares. O imóvel chama a atenção pelo tamanho. Tem muitas janelas. Um enorme quintal. Árvores carregadas de frutas. Animais circulando livremente. Tudo parece bem cuidado. Adriana continua observando em silêncio. Depois pede ao taxista: estacione em um lugar discreto. Não podemos chamar atenção. Fica aqui me esperando. Eu já volto. O taxista olha para Adriana pelo retrovisor e responde, em tom bem-humorado: tudo bem, mas vou cobrar por essa espera, dona. Adriana apenas faz um sinal positivo com a cabeça. Abre a porta do táxi. Desce rapidamente. Tira o celular do bolso. E começa a se aproximar da propriedade com o máximo de cuidado. Ela se abaixa atrás de um arbusto. Dali consegue observar a entrada da casa sem ser percebida. Nesse instante, Tom bate à porta. Poucos segundos depois, uma mulher loira, visivelmente grávida, abre a porta. Assim que vê Tom, ela sorri. Os dois se aproximam. E Tom lhe dá um beijo carinhoso. A mulher o abraça e diz, emocionada: que saudade de você, meu amor. Adriana fica completamente paralisada. Seus olhos se arregalam. Sem acreditar no que está vendo, ela sussurra: meu Deus, o Tom tem outra mulher. Rapidamente, ela pega o celular e registra uma foto do beijo. Mas o choque ainda está longe de terminar. De dentro da casa, 2 meninos gêmeos, com cerca de 10 anos, correm na direção de Tom. Os dois o abraçam com entusiasmo. Tom sorri, brinca com as crianças. Depois comenta, cheio de orgulho: meus grandões, vocês estão cada dia mais fortes. Adriana leva a mão à boca. Mais uma vez, fotografa a cena. Ela mal consegue acreditar no que acabou de descobrir. Tom não escondia apenas outra mulher. Também escondia uma segunda família. Assim que Tom entra novamente na casa, Adriana deixa o esconderijo. Ela caminha lentamente até uma das janelas. Cada passo é calculado. Em voz baixa, ela diz para si mesma: se o Tom me encontrar aqui, eu estou perdida. Mas não posso ir embora agora. Depois de encontrar um segredo desses, eu preciso descobrir toda a verdade. Ela se aproxima ainda mais da janela. Quase consegue enxergar o interior da casa. De repente, um grupo de galinhas aparece bem ao lado dela. As aves começam a cacarejar sem parar. O barulho ecoa por todo o quintal. Adriana se desespera. Faz sinal para que elas se calem. E cochicha: quietas. Fiquem quietinhas. Mas as galinhas continuam fazendo cada vez mais barulho. Lá dentro, Tom interrompe a conversa. Franze a testa. E pergunta: que barulho é esse? A mulher loira responde com naturalidade: são só as galinhas. Devem ter encontrado alguma minhoca. Tom continua desconfiado. Ele balança a cabeça. Não. Elas não fariam esse escândalo por causa de uma minhoca. Tem alguma coisa errada. Eu vou lá conferir.
Ele abre a porta e sai para o quintal. Adriana sente o coração disparar. Ela prende a respiração e murmura: pronto. Agora complicou de vez. Ele vai me encontrar. Sem pensar duas vezes, ela corre silenciosamente para o outro lado da casa. Tom percebe um movimento rápido. Vê apenas um vulto passando. Na mesma hora, grita: quem está aí? É melhor aparecer agora. O silêncio toma conta do lugar. Escondida atrás da casa, Adriana treme de medo. Ela mal consegue respirar. As galinhas voltam a fazer barulho. Tom caminha lentamente na direção do som. Quando vira a esquina da casa para surpreender o invasor, Adriana é mais rápida. Corre para o lado oposto antes que ele consiga vê-la. Tom para. Olha ao redor, mas não encontra ninguém. Ainda desconfiado, comenta consigo mesmo: que estranho. Eu podia jurar que tinha visto alguém. Sem encontrar qualquer sinal de invasão, ele decide voltar para dentro da casa. Enquanto entra, diz para a mulher: acho que você tinha razão. Devia ser só uma minhoca mesmo, meu amor. Do lado de fora, Adriana volta cuidadosamente até a janela. Ela observa tudo sem ser notada. A mulher sorri para Tom e diz com carinho: eu e os seus filhos estávamos morrendo de saudade. Tom retribui o sorriso. Depois responde: eu também senti muita falta de vocês. Mas esse trabalho por temporada me obriga a passar alguns dias longe de casa. A mulher sorri com carinho e segura a mão de Tom. Depois diz, com toda a sinceridade: eu já falei para você, meu amor. Não precisa trabalhar tanto desse jeito. Eu tenho dinheiro. Posso sustentar nós dois e a nossa família. Tom sorri de volta, mas balança a cabeça. Eu prefiro continuar trabalhando. O trabalho dignifica o homem. Do lado de fora, escondida atrás da janela, Adriana quase não acredita no que está ouvindo. Ela balança a cabeça e sussurra: que cara de pau! Meu Deus do céu! Mesmo indignada, ela sabe que já conseguiu o que precisava. Sem fazer qualquer barulho, sai dali rapidamente. Adriana entra no táxi, fecha a porta e diz ao motorista: pode voltar para a cidade. No caminho, ela já começa a pensar no próximo passo. Assim que chega ao centro, vai direto para uma papelaria. Lá, imprime todas as fotografias que tirou com o celular. Em uma delas, Tom aparece beijando a mulher loira. Na outra, ele surge abraçando os dois meninos gêmeos. Adriana coloca todas as fotos dentro de um envelope pardo. Guarda tudo com cuidado. Ela sabe que aquelas imagens podem destruir a vida de Tom. Alguns dias depois, Adriana vai até a casa de Helenice. Quando a amiga abre a porta, ela pergunta com um sorriso discreto: a gente pode conversar? Dessa vez ninguém vai me mandar embora? Helenice sorri, abraça a Adriana e responde: claro que pode. Fique à vontade. O Tom saiu. Vai passar alguns dias trabalhando. As duas se sentam lado a lado. Por alguns segundos, o silêncio domina a conversa. Então Adriana faz uma pergunta inesperada: o que você faria se descobrisse que o seu marido está te enganando? Helenice estranha a pergunta. Olha para Adriana sem entender. Depois responde: como assim? O Tom nunca faria isso comigo. Tenho absoluta certeza. Ela continua falando com convicção. Ele é um homem honrado, trabalhador. Pode até cometer algum erro de vez em quando, mas infiel, isso eu tenho certeza de que ele não é. Adriana observa a confiança da amiga. Então pergunta novamente: e se existissem fotografias, provas de que ele tem outra família? Helenice sorri. Nem por um instante demonstra acreditar nessa hipótese. Só se fossem montagens feitas por inteligência artificial. Eu conheço o meu marido. Ela muda de assunto logo em seguida. Com um sorriso animado, comenta: aliás, quando ele voltar, vamos fazer uma festinha aqui em casa. Quero comemorar nossas bodas de zinco. Adriana permanece em silêncio. As fotos continuam escondidas dentro do envelope. Helenice percebe o constrangimento e diz, um pouco sem graça: me desculpa, eu não vou poder te convidar para a festa. Adriana apenas sorri. Eu entendo. Ela se despede da amiga.
mas não mostra nenhuma das fotografias. Ainda não. Ao entrar novamente no táxi, Adriana vê uma motocicleta se aproximando. É Tom. Ele estaciona em frente à casa, desce da moto e entra como se nada tivesse acontecido. Helenice corre para recebê-lo. Abraça o marido com carinho e reclama, sorrindo: "Você quase não me ligou. Como foi o trabalho?" Tom responde naturalmente: "Foi puxado. Acho que nunca trabalhei tanto na vida. Mas agora estou de volta. Já podemos preparar a nossa festa de bodas." Helenice se anima imediatamente. "Que bom! Eu já convidei todo mundo." Tom muda de expressão. Interrompe a esposa de forma ríspida. "Mas nem pense em chamar aquela Adriana. A nossa família é direita. Não quero ela perto da gente." Helenice tenta tranquilizá-lo. "Pode ficar sossegado. Eu não convidei a Adriana." Enquanto isso, Adriana toma outra decisão. Ela volta até a enorme casa no bairro rural, a mesma onde havia seguido Tom dias antes. Ela bate à porta. Poucos segundos depois, a mulher loira e grávida aparece. Ela abre a porta e pergunta, educadamente: "Pois não?" Adriana sorri. Depois se apresenta. "Meu nome é Adriana. Posso saber o seu?" A mulher responde sem desconfiar de nada: "Soraya. Aconteceu alguma coisa?" Adriana tira uma fotografia do envelope. É uma foto de Tom sozinho. Ela mostra a imagem para Soraya e pergunta: "Esse homem, quem é para você?" Soraya sorri imediatamente. Sem imaginar o que está por vir, responde com toda a naturalidade: "Ele é meu marido. Mas não está em casa agora. Está trabalhando. Ele sempre trabalha fora." "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" Adriana mantém a calma. Olha diretamente para Soraya e responde: "Não. Mas a verdade é que o Tom não está trabalhando." Soraya franze a testa. Sem entender, pergunta: "Do que você está falando?" Nesse instante, Adriana vê os dois meninos brincando dentro da casa. Ela aponta discretamente para eles. "Essas crianças são filhas dele?" Soraya sorri com orgulho. "São, sim." Adriana respira fundo. Ela sabe que chegou a hora de revelar parte da verdade. Então faz um convite. "Você teria coragem de vir comigo para descobrir o que o seu marido está fazendo neste exato momento?" Soraya fica desconfiada. Observa a Adriana por alguns segundos. Depois responde com firmeza: "Se o Tom estiver me enganando, eu quero ver isso com os meus próprios olhos." Algumas horas depois, a casa de Tom e Helenice está completamente cheia. É o dia da comemoração das bodas de casamento. Familiares, amigos e conhecidos chegam aos poucos. O clima parece de festa. Rosa, Edivaldo e Tilda entram juntos. Tom recebe vários convidados na porta. Enquanto isso, Helenice conversa com algumas amigas na sala. De repente, a porta se abre novamente. Elisa, Otoniel e Mau Mau entram na casa. Assim que os vê, o semblante de Tom muda completamente. Ele perde a paciência. Levanta a voz e grita: "Parem a música! Agora!" O salão inteiro fica em silêncio. Todos os convidados olham para Tom sem entender o que aconteceu. Elisa, Otoniel e Mau Mau ficam visivelmente constrangidos. Tom encara os três com desprezo. Depois pergunta: "O que vocês pensam que estão fazendo na minha casa? Quem foi que convidou esse pessoal?" Helenice tenta explicar rapidamente: "Não fui eu, Tom. Eu juro que não fui." Antes que a situação piore, Rosa dá um passo à frente. Ela responde sem hesitar: "Fui eu quem convidou. Eles são meus amigos. E eu faço questão da presença deles nesta festa." Elisa abaixa a cabeça. Envergonhada, sussurra: "Meu Deus, que vergonha!" Otoniel também decide ir embora. Ele olha para Tom e diz: "Eu não fico onde não sou bem-vindo, muito menos na casa de um homem sem caráter." Mau Mau concorda: "Nós só viemos porque a Rosa insistiu. Estamos morando na casa dela. Achamos que devíamos essa consideração." Tom dá uma risada debochada. Depois responde com crueldade: "Vocês estão lá porque não têm nem onde morar. São um bando de sem-teto."
Helenice se desespera. Ela tenta conter o marido. Tom, para com isso. Depois se vira para Elisa, Otoniel e Mau. Com lágrimas nos olhos, pede. Dona Elisa, seu Otoniel, Mau, me desculpem. Vocês podem ir embora, por favor? O tom é muito difícil. Os três ficam profundamente humilhados. Rosa observa tudo indignada. Ela está prestes a responder, quando a porta da casa se abre novamente. Adriana entra. Elegante. Confiante. Ela atravessa o salão diante do olhar de todos. Sem desviar os olhos de Helenice, diz: Helenice, você realmente não tem vergonha? Está expulsando pessoas que gostam de você. Pessoas que sempre foram fiéis. Tudo isso por causa desse traste. Tom explode de raiva. Aponta para Adriana e grita: Olha como você fala comigo. Você está dentro da minha casa. Helenice também fica assustada. Ela tenta defender o marido. Adriana, eu não aceito que você fale assim dele. Tom abre um sorriso de satisfação. Acredita que conseguiu colocar Helenice contra a amiga. Mas Adriana permanece tranquila. Ela encara os dois e responde: Então, vamos deixar que a outra esposa dele fale. Naquele instante, a porta se abre mais uma vez. Soraya entra. Ela está grávida. Ao lado dela caminham os dois meninos gêmeos. Assim que vê Tom, ela aponta diretamente para ele. Com a voz tomada pela revolta, grita: Tom, você tem outra família? O sorriso de Tom desaparece imediatamente. Seu rosto perde a cor. Ele fica completamente petrificado, sem conseguir dizer uma única palavra. Helenice olha para Soraya. Depois fixa o olhar na barriga da jovem. Seu corpo começa a tremer. Com a voz falhando, pergunta: Você está grávida? Soraya encara Helenice. Agora é ela quem percebe a dimensão da mentira. Sem esconder a indignação, pergunta: Então, você também tem uma filha com ele? Ela volta os olhos para Tom. As lágrimas misturam-se à raiva. Então exige: Agora você vai explicar tudo. Fala, Tom. Tom fica completamente paralisado. Seu olhar vai de Soraya para Helenice. E depois volta para Adriana. Ele simplesmente não sabe para quem explicar primeiro. Qualquer palavra pode destruir de vez as duas famílias que construiu com tantas mentiras. Adriana observa tudo em silêncio. Um discreto sorriso aparece em seu rosto. Ela finalmente vê a verdade vindo à tona. Os convidados permanecem em choque. Ninguém consegue acreditar no tamanho da farsa. Rosa perde completamente o controle. Tomada pela revolta, ela aponta para Tom e grita: Você enganou a minha filha durante todo esse tempo. Você tinha outra família. Seu miserável. Helenice está devastada. As lágrimas escorrem sem parar. Ela encara Tom e pergunta, com a voz trêmula: Gêmeos. Você é pai de gêmeos, Tom? Soraya também exige explicações. Sem conter a indignação, ela pergunta: Há quanto tempo você está com ela? Você realmente achou que ia continuar me enganando? Todos esses anos dizendo que saía para trabalhar. Nesse instante, Helenice percebe um detalhe que nunca havia notado. Ela pega um chinelo. Sem pensar duas vezes, arremessa contra Tom. Depois grita: Então era por isso. Você nunca levava mala quando dizia que ia trabalhar fora. Tom continua imóvel, completamente acuado. Ele tenta falar, mas as palavras simplesmente não saem. Depois de muito esforço, apenas gagueja: Eu nem sei o que dizer. Soraya perde a paciência. Ela pega o bolo da comemoração e o joga com toda a força na cabeça de Tom. Enquanto ele fica coberto de bolo, ela dispara: É claro que você não sabe o que dizer. Você é um mentiroso. Helenice também explode. Começa a arrancar parte da decoração da festa. Atira tudo contra Tom. Depois aponta para a porta e ordena: Vá embora. Some da minha frente. Eu nunca mais quero olhar para você. Soraya faz a mesma ameaça. E nem pense em aparecer na nossa casa, porque eu expulso você de lá na mesma hora. Coberto de bolo, humilhado diante de todos, Tom começa a chorar. Com a voz embargada, implora: Me desculpem. Por favor,
Me perdoem. Eu não tenho para onde ir. Mas ninguém demonstra pena. Os convidados começam a vaiá-lo. Helenício o empurra para fora da casa. Sem qualquer compaixão, responde: isso não é mais problema meu. Agora se vira. Tom deixa a festa completamente derrotado, sujo, humilhado e sem ter para onde ir. Na rua, várias pessoas o reconhecem. Logo começam as risadas. Alguns apontam para ele. Outros fazem comentários irônicos. Sem suportar a humilhação, Tom vai até o chafariz da praça. Começa a lavar o rosto e a roupa. Mas nem isso impede as zombarias. As pessoas continuam rindo. Tom perde a paciência. Olha para todos ao redor e grita: o que vocês estão olhando? Não tem nada melhor para fazer? Nesse momento, uma viatura da polícia para o lado da praça. Adriana desce logo atrás. Ela aponta diretamente para Tom e diz aos policiais: é ele. Podem levá-lo. Tom leva outro susto. Sem entender o que está acontecendo, pergunta: o que significa isso? Um dos policiais responde: manter 2 casamentos ao mesmo tempo é crime. Além disso, as 2 mulheres registraram denúncias contra você com base nos maus-tratos e demais fatos relatados. Tom encara Adriana com ódio. Por um instante, pensa em fugir. Mas os policiais agem rapidamente. Eles o impedem antes mesmo que tente correr. Em seguida, o colocam dentro da viatura. Enquanto o carro se afasta, Adriana observa a cena em silêncio. Para ela, mais uma verdade finalmente veio à tona. Ela acredita que Tom está começando a responder pelas consequências de tudo o que fez.